No passado, vemos a ação contínua de Deus na história do homem, dando-lhe liberdade para agir, e o futuro pertencendo também ao Senhor e mantendo para nós a esperança da redenção. É-nos dado, então, o presente, dentro do qual escolhemos a quem vamos servir, sabendo que esse momento afeta o próximo e que somos responsáveis por ele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse trecho desse livro que eu tô lendo. Esse livro é Uma Vida de Obediência, da Elisabeth Elliot, e esse livro fala sobre 7 disciplinas para a vida de um cristão. E essa passagem específica é sobre a disciplina do tempo, sabe? Primeiro que esse livro ele veio confrontando muitas coisas em mim. Disciplinas que ela fala nesse livro não são só essas disciplinas espirituais que a gente está acostumado, como orar, ler a Bíblia, jejuar. Ela estende um pouco mais. E eu achei muito interessante, muito essencial isso, porque quando nós realmente compreendemos o Evangelho, nós entendemos que todo o nosso modo de viver ele é transformado por Cristo. E ela vai falar então sobre a disciplina da mente, do corpo, e que tudo que nós fazemos na nossa vida fala sobre a nova criatura que nós somos em Cristo. O tempo é um dos presentes mais preciosos que o Senhor nos deu, e a forma como nós gerenciamos ele é muito importante. E eu lembro do Salmo, né, o Salmo 90, o salmista vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, até que nós alcancemos um coração sábio. O que o salmista está dizendo é: Senhor, me ensina a entender que a vida é breve, que os meus dias eles podem ser contados, eles são pequenos, para que eu possa aproveitá-los, para que eu tenha sabedoria na minha vida. E isso começou a realmente ser um pedido meu para o Senhor, sabe? Que Ele me ensinasse a contar os meus dias, a alcançar um coração sábio para ter boas escolhas aqui. E aí, lendo sobre isso, o Senhor começou a me fazer querer pensar sobre como eu tenho usado o meu tempo. E aí eu comecei a realmente observar isso na minha vida. Quanto tempo eu estava gastando em algumas coisas, quanto tempo eu estava gastando em outras coisas, e se essas coisas eram importantes ou não, se elas estavam me levando realmente para onde eu sabia que era o propósito do Senhor. E na verdade eu percebi que eu estava gastando muito do meu tempo precioso com coisas que não estavam me acrescentando. Eu comecei a pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele me direcionasse no que eu precisava fazer. E comecei a estudar um pouco sobre isso, a meditar nessa palavra. E algo que a autora fala nesse livro que eu achei muito incrível para nós pensarmos e refletirmos é que sempre há tempo para fazer aquilo que o Senhor designou para nós. Para comigo e pensa: se o Senhor te deu a porção de tempo que você tem hoje, é porque Ele sabe que o tempo que você tem é o tempo que é necessário para você cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. Mas então, para nós usarmos bem esse tempo, a gente precisa ter certeza do que é que Deus quer que a gente faça. E para nós entendermos o que é que Deus quer que nós façamos, a gente precisa ter intimidade com Ele. Só assim que a gente vai entender para onde Deus quer nos direcionar, o que Deus quer que a gente faça. Claro que a palavra dele também nos embasa, né? Nos dá a base para tomar as nossas decisões. Vocês vão me perdoar que meu gatinho tá aqui. Se você escutar algum barulho, é porque Mingau está participando do vídeo. Eu realmente fui levada a refletir em quais estavam sendo os meus hábitos diários, porque a forma como nós usamos o nosso tempo diariamente, na verdade, influenciam um todo muito maior. Sabe, pequenas ações que você pode fazer de segunda a sexta. Vamos imaginar que você passa, 3 horas no mínimo no seu celular por dia. Então, numa semana de 5 dias, você já passou 15 horas. Em uma semana foram 15 horas, só nos 5 dias. E nos 7 foram 21 horas. Imagina 21 horas multiplicada pelas 4 semanas do mês. Imagina isso agora nos 12 meses. Então, sabe, pequenas ações, pequenas formas em como nós gastamos o nosso tempo diariamente influenciam um todo muito grande. E aí eu comecei a analisar e me propus diante do Espírito Santo a realmente melhorar os meus hábitos. E eu não sei como você tem usado o seu tempo, mas se necessário, realinhe os seus hábitos. E porque o presente, o nosso hoje, é o que nós temos para usar e para ser fiéis ao Senhor. O Senhor realmente começou a me mostrar. Sabe aquela parábola em que o Senhor dá aos seus servos moedas, um dinheiro para eles fazerem aquele dinheiro multiplicar? Ele vai voltar para cobrar dos seus servos aquilo que ele entregou para eles? O
o Senhor começou a me dizer: Giovana, eu entreguei a você, eu entrego a você todos os dias uma parcela de tempo. E eu vou, no fim dos seus dias, te pedir as contas sobre isso. O que é que você tem feito com o seu tempo? E eu realmente comecei a analisar e me propus a melhorar. E é isso que eu tenho tentado fazer, né? Dia após dia, em pequenos hábitos, pequenas coisas. Afinal, a forma como a gente vive a nossa vida comum também é muito importante. Não só sobre ir à igreja, fazer missão, que pode glorificar o nome do Senhor. Não, a nossa vida cotidiana e diária deve glorificar o nome do Senhor. Se eu for parar para pensar, e eu achei muito interessante pensar sobre isso, Jesus ele viveu 30 anos antes de viver 3 anos muito intensos do seu ministério, que é o que a gente dá mais foco, né? Mas esses 30 anos que Jesus viveu antes disso, provavelmente foram anos que ele se dedicou a coisas mais comuns, a estar com a sua família, a provavelmente se dedicar ao trabalho do seu pai. Nós não sabemos exatamente o que ele fez. E sabe o que é interessante? Em João 17, nas suas últimas palavras, quando ele está orando ao pai, ele fala: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra e consumei a obra que o Senhor me mandou fazer. Ou seja, ele está dizendo que ele fez tudo o que ele precisava fazer com todo o tempo que o Senhor deu para ele aqui. E isso é muito interessante de se pensar, que parte da obra que o Senhor tinha para ele era viver esses 30 anos um pouco mais recluso desse ministério. E aí tem um trecho do livro que eu acho muito bonito, falando sobre Jesus. Ele era um homem com as limitações de tempo e espaço de um homem. No entanto, ele tirou tempo para descansar, retirando-se para as colinas para orar sozinho, às vezes levando seus discípulos aos lugares solitários, onde estivessem livres das multidões. Ainda assim, ele foi capaz de fazer aquela afirmação surpreendente: consumei a obra que me confiaste para fazer. Isso não foi o mesmo de dizer que ele havia terminado tudo o que ele podia pensar em fazer ou que ele tivesse feito tudo o que os outros pediram. A afirmação era que ele fizera o que lhe havia sido dado. Jesus fez o que o Senhor deu para ele como obra, né, como propósito. Aí eu comecei a pensar: será que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me dado? Eu tenho sido fiel com o que o Senhor tem me entregado? E será que no final eu vou poder dizer essa mesma afirmação que Jesus disse? Então, o que eu realmente quero deixar para hoje, para você pensar, é como você tem gastado o seu tempo? Ou se você tem investido o seu tempo em alguma coisa, como têm sido os seus hábitos? A forma como nós gerenciamos o nosso tempo também glorifica o Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu e que Ele fez tudo apropriado, formoso ao seu tempo. Então, que eu e você possamos olhar mais para o tempo de Deus, para que a gente venha viver a vida normal que a gente pode viver aqui da melhor forma possível, honrando e glorificando o nome dele, porque esse é o objetivo da minha e da sua vida. Então é isso, gente. Eu deixei aqui embaixo também um link para o vídeo de um canal do Jesus Copy, que o Douglas vai falar sobre como organizar melhor a sua agenda e me ajudou bastante. Mais uma dica: em primeiro lugar, sempre põe o Senhor, porque quando ele vier em primeiro, todas as demais coisas elas são acrescentadas. E o que eu falo sobre colocar ele em primeiro lugar não é só sobre o tempo de ir à igreja. É sobre você colocar ele em primeiro lugar em todas as tarefas que você for fazer. E fazer todo o resto da sua agenda como para o Senhor e não para os homens. Um beijo!